Olá, professor, bem-vindo novamente. Hoje a nossa conversa é sobre Google Forms, os formulários que a gente utiliza para fazer atividades. Então, vamos começar? Então, continuando a nossa série dentro das funcionalidades voltadas para a sala de aula propriamente, vamos aqui nesses mesmos quadradinhos e a gente vem até aqui embaixo. Em alguns, vocês vão enxergar aqui do lado de planilhas e de apresentação, né, vai ter esses três aqui e já vai ter os formulários aqui embaixo. Ou então, ele vai aparecer aqui dentro. Vou clicar aqui nos documentos. Conforme vocês vão utilizando, ele vai ficando mais acessível, porque o Google tem isso de deixar aquelas funcionalidades que a gente utiliza com mais frequência, mais visível, né? Quando ele não aparecer logo ali na frente, vocês clicam em documento, vem aqui na lateral e aqui a gente tem formulários. Quando eu entro, o layout é bem parecido com os demais documentos que a gente viu no Google Docs, né? Ele aparece igual aqui. Eu tenho aqui já o primeiro formulário que a gente começou a criar nas aulas anteriores. E aí eu vou entrar aqui. Se eu não tivesse um formulário já aqui, eu viria nesse mais aqui, né? Que é o que cria os formulários. No mesmo formato também. Aqui onde eu tenho o Blank Quiz, eu posso trocar esse nome, tá? Eu posso renomear ele para atividade de história, por exemplo. Aqui na lateral eu já tenho uma indicação de pasta, então eu posso clicar aqui e já, se eu tiver uma pasta criada, eu posso já encaminhar ele para a respectiva pasta, ou posso criar uma pasta nova aqui. E essas pastas, elas vão ficando lá no Drive, que a gente vai ter acesso mais para frente. E aí aqui eu posso nomear, né, ele, e aqui eu tenho espaço para fazer uma descrição desse formulário. Então, eu posso escrever ali qual atividade, o que eles devem realizar. Por exemplo, aqui eu criei uma descrição explicando que essa atividade é uma atividade de leitura de um texto, assistir um documentário e responder a pergunta básica. São três tipos de atividades diferentes, né? Ele tem um texto para ler, um vídeo e uma pergunta. E eu consigo colocar essas três aqui dentro desse mesmo formulário. Como que eu vou fazer isso? Eu posso, por exemplo, vir nessa primeira questão e aí, bom, eu posso deixar essa pergunta aqui para ele, né? E aí aqui eu venho e escolho a opção de parágrafo. Então, vocês podem ver que as opçõezinhas de marcar saíram ali do lado. Para cada pergunta que a gente cria aqui dentro dos formulários, a gente pode escolher uma resposta curta, a gente pode escolher uma múltipla escolha, a gente pode colocar caixinhas de seleção, né? Pode deixar uma lista suspensa. E todas essas opções que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou fazer isso e vou vir aqui nessa imagenzinha aqui. Aqui ele vai me dar a opção de fazer o upload de imagem. Eu posso vir aqui na lateral também, ó. Tem o mesmo ícone que também indica para adicionar imagens. E ele também vem para o mesmo local. Então, aqui já está carregando a imagem do texto que eu quero que eles leiam, né? Então, aqui eu já tenho o texto. Se você tem esse texto em Word, não está aqui em imagem, como que eu faço? Você tem duas opções. Você pode colocar esse texto, copiar esse texto do Word e colocar aqui, né, como em cima, como pergunta. E aí você dá a opção ali para o aluno responder. Ou você pode transformar esse Word em uma JPEG, em uma imagem. É bem tranquilo de fazer isso. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu explico. É bem fácil, realmente, não tem mistério, assim. Tem inclusive sites que transformam arquivos. Eu quero ver se eu faço um videozinho mostrando alguns desses sites que transformam arquivos tanto de Word para Excel, para PowerPoint, para PDF. É bem tranquilo de fazer essas conversões. Então, a gente vem aqui, né? E aí, eu coloquei o texto ali para ele, certo? Eu vou vir em mais para adicionar uma outra pergunta, né? Aqui ficou a imagem. E aí, aqui vocês lembram que a segunda era um vídeo. Então, aqui eu vou deixar a seguinte questão. Importante mostrar também que aqui, se eu entrar aqui nessa questão de novo, eu tenho a opção de duplicar e a opção de excluir. Se caso eu quiser fazer aqui outras, mudar, decidir alterar alguma coisa, eu consigo bem fácil. Aqui também, onde eu tenho a pergunta, eu posso tornar essa pergunta obrigatória. E mais do que isso, eu posso fazer uma validação de resposta. A gente vai mostrar daqui a pouco como que funciona isso, mas eu torno essa pergunta aqui obrigatória para ele responder, se for o caso, né? Aqui também eu posso adicionar a seção, que é outra questão bacana de se fazer. Porque daí é que eu posso dividir, por exemplo, já que essa minha seção aqui é um texto,
eu posso ter essa seção aqui, né, do texto, eu trago para cá essa perguntinha. Isso vocês podem fazer também, já aproveitando para mostrar, é tranquilo de arrastar, vocês só clica com o mouse, né, fica segurando ali o botãozinho do mouse e arrasta ele, e aí você muda a ordem das perguntas, não tem problema quanto a isso. Quando eu criar essa daqui, então eu vou pedir para ele fazer um resumo do vídeo que ele vai assistir, e eu vou deixar também um parágrafo, né, de resposta. E aí aqui eu tenho a seguinte opção, eu posso adicionar uma nova seção, né, e aí eu posso vir aqui, selecionar com que essa primeira seleção aqui, essa primeira seção, ela mostre que o aluno só pode ir para a segunda se ele tiver concluído essa primeira. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui mais uma questão. E aí, aqui eu vou colocar nome. E vou deixar a resposta curta, para ele botar o nome dele ali, né? Para ele preencher o nome. Vou tornar essa daqui obrigatória e vou levá-la lá para a primeira sessão. Pronto, ela ficou na primeira sessão. E aí, aqui eu vou adicionar, então, um vídeo. Eu vou vir aqui, ele já vai me dar uma barrinha de consulta e tem o íconezinho do YouTube. Eu posso clicar aqui para pesquisar, ou posso vir aqui na URL e digitar a URL diretamente. Como que eu faço isso? Então, por exemplo, aqui eu tô num canal que eu gosto bastante, e aí eu tenho um vídeo aqui sobre o assunto, e eu vou vir em compartilhar, e ele vai gerar esse endereço aqui. Esse daqui eu copio, e eu insiro lá no meu formulário. Ele já vai aparecer ali, eu seleciono. Ele já aparece aqui embaixo. Então, posso botar o título, né? Vídeo para atividade. E aí, ele já vai ficar... Já dá um Enter. Já coloco a próxima atividade, ele já vai estar aqui. Então, vai aparecer o questionamento e aqui embaixo o vídeo. Essa é a seção 3. E ainda tinha uma pergunta aqui. Então, no final, a gente vai finalizar com uma pergunta de múltipla escolha. Então, selecione. Aqui eu tenho a opção de múltipla escolha, onde ele vai ter uma dessas opções corretas, né? Então, no caso, eu disse as opções que estão corretas, eu vou deixar em caixa de seleção. Lembra que eu comentei com vocês que a gente pode deixar uma resposta programada. Então, aqui em respostas corretas, eu posso vir aqui e adicionar feedback da resposta. Quando eu clico aqui, ele vai me perguntar qual feedback eu quero deixar se a resposta estiver incorreta. Então, eu vou dizer que eu quero deixar a resposta correta é a opção 3, porque 3 pontinhos, por exemplo, né? Respostas corretas, eu vou deixar um parabéns. E aí eu salvo. Então, quando eu faço isso, eu tenho que marcar aqui, né, a opção 3 como a correta. E aí, quando eu receber esse formulário, eu vou receber com aquelas perguntas que foram respondidas corretamente, com o checkzinho verde aqui, e as que estão incorretas vão aparecer com um xizinho vermelho. Tá? Concluído, eu deixo pronto isso daqui. Não precisa salvar nem nada, porque ele fica aqui, né? Ele já vai ficar salvo. Eu vou sair e entrar para mostrar para vocês de novo, então não precisa ter essa preocupação. Eu vou entrar agora com o meu login de aluno, e aí eu vou mostrar para vocês como que aparece pro aluno essas perguntas. Mas antes, só lembrar aqui também que aqui a gente tem algumas opções e temos personalizar temas. Aqui vocês podem mudar a cor desse formulário, por exemplo, uma dessas cores aqui, né? Eu posso selecionar até outra. Eu vou escolher um rosinha aqui. Eu posso mudar a fonte dele, deixar ela mais divertida. E eu ainda posso escolher uma imagem para esse cabeçalho. Então, quando eu abro, ele vai me dar algumas imagens padrão aqui e eu posso alterar de acordo com a que eu achar mais interessante. Essa daqui tá legal. Inserir e ali está. Então, agora eu vou fazer o que eu falei para vocês. Eu vou entrar com o aluno e depois a gente volta para ver como que aparece para o aluno e tudo mais. Então, aqui eu já estou com o meu login pessoal, que é o login que eu estou como aluna nessa turma. E aí vocês observam que ao entrar aqui, o aluno já enxerga a primeira pergunta, que é o nome dele. E já tem esse asterisco aqui de resposta obrigatória. Então, eu vou preencher meu nome e vou clicar em próximo. Por que aparece esse próximo aqui para mim a cada pergunta? Porque eu dividi ela em seções. Então, o aluno vai enxergar por seções, ele vai ir respondendo de acordo com a seção em que ele está. Eu poderia não ter colocado seleções, ter deixado as perguntas uma abaixo da outra e elas apareceriam na sequência. E aí, aqui vocês lembram que eu comentei que não precisaria salvar, que ele já ficava salvo
ele já está aqui com todas as alterações. Eu já voltei para o meu login de professor. Então aqui tá como esse formulário aparece para o professor. Ele vai mostrar aqui que tem uma resposta entregue, né? E a gente clica aqui, ele começa a mostrar alguns dados, como eu falei. A gente pode ver quantas foram as pessoas que responderam e quais os nomes delas, né? Então tem listado aqui. E aqui embaixo tem mais alguns dados, ó, para vocês observarem. Aqui eu posso observar as respostas por perguntas. Então, se eu quiser corrigir por perguntas ali, eu tinha 3 formatos de perguntas. Eu quero ver só os textos primeiro, então eu posso vir olhar a resposta só dos textos. E eu tenho a opção de ver de forma individual. Então, eu vou ver, por exemplo, aqui as minhas respostas unicamente, né? Então, o que eu respondi na primeira questão, o que eu respondi na segunda, minha resposta na terceira questão. E aí, aqui do ladinho já tem o campo para eu atribuir nota. Então, eu posso botar aqui um 10, por exemplo. Aqui eu posso colocar outro que 0, né? Ficou sem resposta. E aqui mais um 10. Então, eu tenho aqui as minhas atribuições de nota e aí eu posso enviar. Quando eu clico aqui em enviar, isso é interessante mostrar tanto para esse momento aqui da correção, como para quando a gente vai, quando a gente cria esse formulário. Se eu não criei dentro da sala de aula já vinculado a uma atividade, eu posso também vir aqui, criar o formulário e enviar esse formulário por e-mail para o aluno. Ou eu posso vir criar o link desse formulário, né? Posso até optar por uma URL curta, crio esse link e coloco lá na sala de aula, né? Como uma mensagem, coloco o link lá. Então, eu vou vir aqui e vou copiar. Aqui eu vou fechar. E aqui na lateral eu já enxergo a nota que foi atribuída, ó. Então, se eu deixei uma em branco das perguntas, era 100 que valia, as 3. Eu fiquei com 80, né? Eu venho aqui, clico nesses 3 pontinhos e coloco em devolver. Posso colocar um comentário e devolvo. Quando eu volto lá para a sala de aula e eu vou em notas, essa nota que eu acabei de atribuir, ela já vai constar aqui, do lado do nome da aluna. Vou mostrar outra opção que a gente tem aqui com os formulários, que é a opção de criar uma atividade com teste e a gente criar um formulário dessa vez em sequência, né? Ele todo na sequência, sem criar aquelas sessões. Então, dessa vez eu vou criar um formulário de História 2. Eu vou colocar um tema aqui azul dessa vez, né? Vou escolher a mesma fonte ali. Aqui, formulário de História 2. Copio, colo para cá. Vou colocar uma pergunta. Pergunta 1. Vou deixar ela de múltipla escolha. Pronto, tá pronto o meu formulário, então vou entrar lá como aluna de novo, vou preencher e a gente volta para ver como ficou. Então agora quando eu acesso como aluno aqui, ele ainda me mostra os asteriscos aqui da obrigatoriedade, mas ele já lista as 3 perguntas que eu criei uma abaixo da outra. Então eu vou responder aqui, aqui e aqui. E vou enviar. Ver pontuação. Aqui eu já vejo que eu acertei 1, 2 e errei. Então aqui ele aparece, né, a minha resposta de feedback e essa pergunta como errada. Aí agora eu vou entrar aqui pelo Google Docs, aqui na lateral em formulários, e eu tenho aqui as 2 atividades também. Então quando eu clicar aqui nessa atividade, eu vou cair naquela mesma tela que a gente entrou lá pela sala de aula, né, e vou conseguir ver as respostas, no caso, uma entregue. E aí aqui eu tenho os mesmos dados que a gente viu lá. Posso ver por pergunta e posso ver individual. Então essa daqui eu consigo atribuir a nota para ela também. E ok. Então aqui tá entregue, vai aparecer novamente lá para mim. E aqui já aparece de novo para mim naquela mesma tela e eu venho devolver. Agora, quando eu clicar em notas, eu já vou ter mais essa nota aqui. Então, elas vão ficando na sequência, né? Aparece a data aqui também. E aí, vocês conseguem visualizar. Volto para o mural, estão minhas 2 atividades ali. Quanto aos formulários, a gente vai ter essas funções que a gente viu ao longo aqui dessa aula. Vocês podem diversificar os tipos de atividade que vocês criam. E vocês podem colocar links, vocês podem colocar textos, podem copiar o texto e jogar para cá, pode colocar imagem. Ele deixa bem aberto para criar
e trazer novos formatos realmente, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos então. Até lá, tchau, tchau!